Hoje, o que me incomoda no Brasil é que a gente vive o diálogo das fontes, né? Eu me refiro aqui à teoria jurídica de Eric Jaime, que foi trazida para o Brasil por Cláudia Lima Marques. Não é disso que se trata. Eu me refiro aos jornalistas, e não são todos, alguns deles, que usam o imprescindível sigilo da fonte, o necessário sigilo da fonte. Não é isso que me incomoda. Mas ele usa esse sigilo da fonte para trazer a verdade. E esses jornalistas, muitas vezes, e nós também, acabam sendo praticamente manipulados pela fonte. E aí uma fonte conversa com a outra fonte por meio dos jornalistas e a gente não consegue perceber qual a verdade que está ali. E aí muitas vezes, né, como escrever uma coluna com essa insegurança sobre a verdade. Você disse aí, os fatos são incontestáveis. São incontestáveis porque a gente pega aquele fato, que é tido como verdade incontestável, mas na verdade é uma verdade contestável, refutável, e que nós temos nossas pré-compreensões, analisamos aquele fato trazido por uma fonte e as nossas pré-compreensões tornam aquela verdade incontestável. Então, como eu disse jornalismo, porque não que eu acho que o senhor exerça aí uma atividade de jornalista, mas alguma forma flerta com o jornalismo, porque parte de premissas que jornalistas trouxeram para escrever as suas críticas, que são muitas das vezes jurídicas. Então, você se atenta para esse fenômeno que eu estou dizendo, do diálogo das fontes, da verdade que muitas vezes a gente não consegue saber se é verdade, ou não. Ou o que temos ali na mídia, de fato é verdade, temos que levar aquilo de forma incontestável. Não, eu não estou dando nenhum cheque em branco para a mídia como atestado incontestável da verdade, né? É muito importante tomar cuidado com a interpretação que a gente faz de certos fatos, de certas interpretações de fatos, e de certas formas de descrever esses fatos. Quando tem um carro que bate na esquina, tem um acidente automobilístico, vou lá e tiro foto, falo, aconteceu um acidente, está aqui a foto, está aqui o filme, está aqui a pessoa morta, um acidente, uma tragédia. Isso é um fato, e um jornalista pode narrar esse fato, e você não dá um voto de confiança no jornalista, porque isso é um fato muito objetivo para se narrar. Você dizer que isso não existem verdades, portanto isso é uma verdade parcial. Não, um carro bateu e uma pessoa morreu. Isso é muito objetivamente verdade. Verdade tem muitos conceitos de verdade, tem muitos níveis de verdade. Uma verdade factual, um fato objetivo, é uma coisa. A verdade factual de que alguém se apropriou de recurso público já começa a criar um pouquinho mais de complexidade, porque se apropriar de recurso público pode ter algum tipo de justificativa, já existe uma interpretação jurídica que também precisa ser verdadeira para que receber verba pública seja visto como um ato de se apropriar de verba pública ilegalmente. Já tem uma mediação jurídica no meio, mas que também pode ser verdade, basta você produzir a prova. Isso é muito diferente, Leonardo, de simplesmente dar um voto cego de confiança a tudo que se lê. Quando você fala de fonte, e aí a gente entra num tema que jornalistas, e não sou só eu que me baseio em reportagens jornalísticas para dar minha opinião, é qualquer pessoa. São também advogados. Claro. E advogados que não só opinam na esfera pública, mas advogados que eventualmente trazem notícias jornalísticas para o processo, por exemplo, né? Então, nesse sentido, todo mundo flerta com o jornalismo, todo mundo é dependente do jornalismo, qualquer cidadão é dependente do jornalismo. Agora, é necessário ter senso crítico em relação ao que o jornalismo produz. Veículos jornalísticos são empresas privadas têm seus interesses, têm seus posicionamentos políticos, e é verdade que às vezes podem trazer esses fatos. Primeiro tem um juízo editorial, né, sobre o que contar e o que não contar. A forma de narrar pedaços de fatos, que ainda que sejam verdadeiros, ao narrar só esses pedaços, a história fica mal contada. E pode, portanto, haver má fé no jornalismo e incompetência jornalística. E nesse sentido, a ética jornalística, a responsabilidade jornalística por contar um fato que não possa induzir interpretações erradas sobre esse fato, é também um cuidado jornalístico importante. Mas, então, de novo, não podemos abandonar a noção de verdade. Não abandonar a noção de verdade não significa dar um cheque em branco para o jornalismo. Significa ter uma desconfiança sobre os fatos narrados. E, de novo, também é diferente narrar um acidente de carro na rua e uma operação que, para você qualificar como ilegal,
exige uma interpretação jurídica. E para isso você precisa produzir o fato que a lei determina como ilegal e assim por diante. Mas você misturou com uma outra coisa, que são as fontes. Né? Eu queria chamar, você começou falando de fontes. Fonte jornalística é parte da liberdade de imprensa. Né? Sem dúvida. E, de fato, você tem razão que, às vezes, essas fontes instrumentalizam, usam o jornalista para perseguir seus interesses. E aí, um jornalista experiente, responsável e ético precisa saber identificar quando ele está sendo usado para outros interesses, quando ele está sendo usado como pombo-correio, como garoto de recados. E eu tenho insistido, quando eu da minha perspectiva de professor de Direito Constitucional, que estuda liberdade de imprensa, estuda liberdade de expressão, e no capítulo da liberdade de imprensa, esse tipo de fonte é importante. Mas há diferentes tipos de uso da fonte. Né? E aí a gente chega num ponto que se relaciona a um certo jornalismo no judiciário hoje. Uma coisa é você ter uma fonte para te indicar caminhos para provar o fato que você quer narrar. Uma fonte que te ajuda a investigar. Uma fonte que te passa informações, uma fonte que te passa documentos, uma fonte que te dá o caminho da verdade. Que cabe a você, jornalista, investigar. Sim. Outra coisa muito diferente é um tipo de jornalismo, de um lado preguiçoso, de outro lado irresponsável, de outro lado se deixa usar, né? Estabelece uma relação de escambo. Eu tenho acesso a essa fonte, mas eu preciso prestar serviços a essa fonte, que é a fonte que basicamente quer mandar recados. Aí a gente não está mais falando de fatos, a gente está falando de opiniões. Portanto, quando você fala, a fonte ela precisa ser mantida em off, certo? Tudo certo. O sigilo da fonte é importante. O problema é quando você presta um serviço como jornalista a essa fonte, ao basicamente expressar no jornal uma frase, ou uma opinião, ou um juízo, ou um recado que essa fonte mandou você dizer. Então, se o ministro fulano fala, olha, esse caso é um absurdo, é inconstitucional, e o STF vai declarar inconstitucional. Isso não é fato, isso é uma declaração, isso é jornalismo declaratório, isso não é jornalismo factual. Mais irresponsável ainda é quando um jornalista fala, sei lá, o jornalismo criou, o jornalismo de STF criou um sujeito fictício chamado ministros do STF. É um sujeito coletivo, que a gente não sabe quantos são. Portanto, vamos supor que o jornalista fala com 2 ministros e os 2 ministros falam, olha, nesse caso aqui a gente vai condenar. Falaram apenas o que eles vão fazer, isso não é nem notícia nem fato, eles apenas disseram o que vão fazer. Aí vai lá o jornalista e fala na manchete, ministros do STF dizem que vão condenar. Isso é irresponsável, isso não é só falso, como é irresponsável. Você está dando uma espécie de espaço cativo para esse ministro manifestar suas opiniões e não pagar ou não ser... e manter-se protegido pela opinião que deu. Né? A opinião anônima é a forma mais covarde, né, de se relacionar com o jornalista. Mas o jornalista vai lá, no sentido de gerar clique e gerar repercussão, e gerar os efeitos que ele quer que gere, e ainda fica anônimo. Ele sequer sofre as consequências daquilo que ele falou. Isso não é fato mais, isso é só uma opinião. E quando o jornalista mantém o sigilo dessa opinião, é muito grave. Né? Você está fraudando a confiança que o leitor tem em você. O leitor não sabe quem foi o ministro, o leitor não sabe quantos foram ministros, e isso é apenas uma declaração, isso é jornalismo declaratório, isso não é jornalismo nem factual, nem crítico e opinativo, é meramente declaratório. É muito preguiçoso, eu vou lá, dou o microfone na mão de um ministro, fala aí o que você pensa. Aí qual que é a tua reportagem? Narrar o que o ministro falou. Às vezes isso é importante, desde que identificado quem falou o quê. Claro, uma autoridade falou algo importante, eu como jornalista julgo importante, vou lá e descrevo. É jornalismo declaratório, mas está lá o nome do ministro. Muito pior é quando o ministro fica ausente, fica oculto. Mas aí eu acho que está um pouco na conjuntura, e eu vou defender um pouco esse tipo de jornalismo, porque a conjuntura no país hoje, o Supremo, e aí a gente pode entrar nesse detalhe, acho que a gente vai entrar daqui a pouco quando a gente falar sobre o Supremo está na arena política. Só que o Supremo é composto por juízes. Juízes não têm o espaço que tem um político. Então, assim, e não tem o espaço que tem, por exemplo, um empresário
que também tem as suas fontes e ataca o ministro na mídia. Então, assim, eu acho que é uma forma muito mais de defesa, porque ele não pode ir à mídia a todo momento, né? Não pode, porque é um juiz. E aí ele precisa se defender e ele vai usar a liberdade de imprensa a seu favor. Então, assim, eu acho que tem muito da nossa conjuntura. Não vejo como... vou defender mesmo aqui os jornalistas nesse sentido, porque eu não vejo muito como uma defesa mesmo. E, claro, né? Você bem pontuou. O jornalista, ele quer clique, quer engajamento e se aproveita dessa necessidade de defesa aí que eu acho, citando aí os ministros, né? Mas o meu ponto é, alguns desses jornalistas, de novo, eu não vou generalizar aqui, ele traz a verdade da fonte como uma verdade absoluta, irrefutável. E aí... Mas isso é uma técnica jornalista, isso é uma violação da técnica jornalista. A fonte nunca traz a verdade, a fonte traz um caminho. É isso. E você, jornalista, precisa fazer esse caminho para encontrar. Você é responsável pelo que você está narrando. Exatamente. E erro jornalístico existe. Às vezes o jornalista conta algo e aquilo não é verdade. Nem sempre isso foi intencional, nem sempre isso foi doloso. Às vezes foi erro. Exato. O fato de que foi erro não significa que o jornalista não acerte. Não acerte em narrar certos fatos. Enfim, é isso. Claro, o jornalista precisa de fontes para levar a fontes que te indiquem o caminho. A fonte não te entrega a verdade pronta. Quando entrega, se ela entregou todas as provas, tudo certo. Aí já a verdade está produzida, mas é responsabilidade do jornalista julgar essas fontes. O jornalista não simplesmente ouve a fonte e narra aquilo como uma verdade. O jornalista precisa se apropriar daquela verdade a partir do seu próprio juízo, não é o juízo da fonte. Exato. Mas, de novo, uma coisa é a verdade sobre o fato, do que ocorreu, e fatos são de diversas naturezas, né? Um fato bruto é um fato bruto, um fato jurídico envolve a interpretação jurídica desse fato bruto, então tem várias camadas. Mas a última camada, e isso que você disse, Leonardo, eu não consigo achar um único exemplo, nenhum. Se você tiver um, você me fala. Hipotético que seja. Não consigo achar um exemplo hipotético em que um ministro possa precisar usar do seu direito ao sigilo de fonte para enviar uma declaração, não ajudar um jornalista a achar um fato. Isso é uma outra coisa. Eu, como ministro eventual, por exemplo, né? Vamos supor que um dia eu sou um juiz e eu estou num colegiado e tem uma coisa muito grave acontecendo, muito grave, muito ameaçador. Eu posso, eventualmente, protegido pelo sigilo de fonte, chamar um jornalista e falar, olha, investigue isso aqui, está aqui esses documentos, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo, vai acontecer isso. E beleza, o jornalista vai lá, investiga, tira suas próprias conclusões e publica uma reportagem. Perfeito isso. E sobre isso nós estamos de acordo. Eu acho que não era sobre isso que você estava falando. E eu queria ser mais preciso porque eu não sei se eu entendi bem a sua discordância. Eu não consigo imaginar um juiz que precise falar, olha, jornalista, eu acho isso um absurdo, eu acho essa lei inconstitucional. Mas diga no jornal lá, mas protege, não diga que fui eu que falei. Diga apenas que é um juiz da corte. Não consigo ver uma situação em que isso seja necessário. Não acho que... Realmente não acho, mas pode ser que aconteça e talvez você saiba até mais do que eu. Mas eu não acho que um ministro chega, procura certos jornalistas e fala, você vai falar isso, você vai falar aquilo. O que eu acho é que tem certos jornalistas mais próximos de ministros do que outros. Isso é o que eu acho mesmo. Não vivencio esse dia a dia do jornalismo. Verdade. Então, assim, o grande ponto é, você me perguntou, né? Qual é a lógica de um ministro quando procurado por um jornalista dizer o seguinte, olha, essa é a verdade do fato. Seja necessário. Eles não são políticos, eles são professores no máximo. Eles não são hábeis nesse meio. Então acho que é um escudo. Quando é procurado, usa esse escudo para não precisar ir. E quando ele quer ir, hoje isso eu vejo, efetivamente, ele faz uma nota pública de esclarecimento do gabinete. Ele não fala. O que dá mais para mim evidência de que ele entende que se ele for ao palco político brigar contra as críticas que estão fazendo, e são inúmeras, né? Desde 2019 eu coloco um marco na nossa sociedade em que o Supremo, eu brinco, né? Com quem eu converso sobre isso, que desde 2019 o Supremo tá jogando xadrez com a morte, fazendo alusão àquele filme Os Sete Selos, né? Que é um filme maravilhoso, que inclusive tá no YouTube. Porque o Supremo não é bom.
de ir à arena política, embora teve que teve que entrar nessa arena. Minha opinião, Mas eu posso estar acho errado. não, todos nós podemos estar errados. Eu acho que a gente está tratando como equivalentes, a gente está falhando aqui em distinguir coisas diferentes. Você deu o exemplo do ministro que passa uma informação. Existe um conceito de informação. Informação é um relato de algum fato, de algum documento, de alguma coisa que eu pego e tem valor jornalístico. E se um juiz me passa essa informação, de novo, eu, jornalista, se fosse jornalista, pegaria, avaliaria, apuraria para testar o quanto que essa informação ela é sustentável e conto essa informação. Essa informação é independente do ministro. O ministro foi apenas o veículo que me trouxe essa informação. Perfeito. É muito diferente, Leonardo, quando a informação não é independente do ministro, quando o ministro é o autor de uma opinião. Opinião não necessariamente é uma informação jornalisticamente relevante. Opinião, quando você dá publicamente, você assina, sou eu aqui, fulano de tal, e penso isso. Ele é um ministro, isso é jornalisticamente relevante. Quando eu vou e não dou informação nenhuma para um jornalista, eu apenas uma informação que é independente da minha pessoa, eu trago uma opinião minha e me recuso a assinar essa opinião, isso não tem nada a ver com a maneira de eu me defender, é porque ministro não tem habilidade para lidar com a política, é porque ministro é ruim ao dar entrevista, e é muito questionável o ministro que dá entrevista assim em qualquer situação, em qualquer caso, entrevista como regra, não como exceção, mas de qualquer forma, eu queria afirmar essa distinção. Eu estou pronto para aceitar a validade de, em certas situações de crise, há juízos éticos complicados a se fazer, mas às vezes pode ser justificável que o ministro chegue para o jornalista e fale: olha, dá uma olhada nessa informação aqui, porque isso vai dar uma boa notícia, isso é um fato muito grave. Isso é uma coisa, e podemos olhar para a história e ver como fontes importantes foram determinantes para fatos políticos relevantes, né? O caso mais famoso do Nixon, do jornalista, suas fontes, etc. Isso é uma coisa, as fontes não eram protagonistas, as fontes eram apenas veículos para levar informação. Os ministros querem ser protagonistas, levar informação nenhuma, simplesmente dar uma opinião, e essa opinião sai no jornal, sem a sua assinatura, e essa opinião gera efeitos. Ou seja, é tudo muito artificial. Tudo produzido artificialmente, intencionalmente por esse ministro. Isso não é só antiético, do ponto de vista do ministro. É antiético do ponto de vista do jornalista também.